Celebramos o 11º aniversário da abertura do MUD ao público com uma visita às reservas do museu. Uma visita que vai procurar olhar para algumas das peças que, a partir de 1950, nos interpelaram e propuseram alterações ao nosso modo de vida, aos habitats, e com eles suscitaram uma reflexão sobre os novos valores, comportamentos e hábitos. Algumas destas mudanças foram de tal forma radicais que suas repercussões só se sentiram posteriormente no tempo. E sentiram-se não só na forma de viver o habitat, mas na nossa concepção dos objetos e na própria forma de nos relacionarmos com eles. Quisemos fazer um paralelo com a atual realidade em que vivemos, no momento em que a configuração das nossas casas passa por uma profunda transformação. Conectados com o resto do mundo, através dos computadores, dos tablets, dos telemóveis, a nossa casa adquiriu uma dimensão pública. E essa dimensão obrigou-nos também, a cada um de nós, a criar e a reinventar o lugar onde habitamos, criando um cenário, muitas vezes parede de meias, com os lugares de maior intimidade e privacidade. Perante estas exigências, todos tivemos e temos de ser designers da nossa casa e do nosso habitat. Tivemos que definir os problemas, improvisar recursos, avaliar os meios, priorizar, experimentar hipóteses, encontrar soluções. Com a consciência que essas soluções teriam de ser necessariamente adaptáveis, flexíveis e empáticas, para que todos os membros da família possam desenvolver a sua própria vivência em respeito uns pelos outros. Por outras palavras, todos tivemos, mesmo sem o saber, de recorrer a uma metodologia, a uma abordagem de design, onde a criatividade individual de cada um foi um fator essencial e a colaboração entre todos os elementos da família uma chave para este sucesso das novas convivências familiares. A questão da habitabilidade e da multifuncionalidade dos espaços não é um tema exclusivamente do presente. Lembremos-nos apenas do movimento moderno, quando o mobiliário assumiu um papel de equipamento para equipar os diferentes espaços de maneira a torná-los mais eficazes, confortáveis, utilitários, multifuncionais. Nos anos 1960 e 1970, assistimos a um movimento de contracultura que combateu a norma vigente, os padrões dominantes e os comportamentos conservadores. Rompendo com a estrutura tradicional familiar, contrapunham com um estilo de vida mais nómada, mais flexível, mais inspirado também pelos ideais do movimento hippie. Neste contexto, o designer italiano Joe Colombo projeta uma série de sistemas integrados e de microambientes. Em comum, ambos procuravam reinventar o espaço disponível. Talvez um dos exemplos mais significativos de todo este trabalho encontra-se aqui, no MUD. A mini cozinha, desenhada por Joe Colombo em 1963, num paralelepípedo que ocupa pouco mais de meio metro cúbico, Joe Colombo consegue reunir todas as funções e utensílios necessários para uma cozinha funcionar. Reparemos que dentro desse paralelepípedo temos uma placa elétrica, um frigorífico, várias gavetas para pôr os pratos, os talheres, os copos, um abre-latas, ligação elétrica, uma bancada de trabalho, uma bancada também que sirva para pequenas refeições e, ao mesmo tempo, tudo se vai reajustando, porque a tampa deste fogão elétrico servia, como se pode ver, simultaneamente de tabuleiro para levar a refeição a qualquer outro espaço. Isto já por si já seria revolucionário e visionário até, mas Joe Colombo acrescenta-lhe um outro elemento. Este paralelepípedo, esta cozinha está sobre rodas. E esse gesto representa uma profunda transformação em relação à configuração das habitações. Não só do seu tempo, mas daquilo que ele
Joe Colombo idealizava como sendo as habitações do futuro. E mais ainda e mais importante é a forma como estava subjacente um repensar das relações familiares e dos estereótipos e das funções que estavam normalmente consignadas para o homem e para a mulher. Com estas características, este sistema integrado era o ideal para ser usado num terraço, numa sala, num jardim até, ser transportável por todas as outras divisórias da casa. E isso, como disse há pouco, era revolucionário de todo o meio ambiente, toda a configuração familiar. Neste sentido, Joe Colombo é um visionário e é, de uma certa forma também, alguém que está muito próximo do nosso tempo, das nossas reflexões e da forma como hoje em dia estamos a ser forçados a nos adaptarmos e a procurar recriar as diferentes funções sem as consignar apenas a um único lugar. Subjacente então a este objeto, podemos identificar uma posição anti-autoritária e a convicção de que a paisagem doméstica é um espaço muito mais flexível, móvel e em constante transmutação por ação desta família. A partir da década de 1970, podemos encontrar múltiplos exemplos de estruturas modulares que oferecem ao seu utilizador diferentes combinações. A progressiva e crescente mutabilidade das famílias, que se tornam mais fragmentadas, transitórias e com diferentes modelos, e que conduzem a uma flexibilidade dos espaços e a uma precariedade da sua ocupação, faz também com que os objetos projetados sejam repensados para ir ao encontro dessa constante mutação das estruturas familiares. Martin Skesley, em 1994, explora a capacidade de adaptabilidade dos objetos, passando também para o utilizador a decisão final da sua utilização. Olhemos então para a forma como esta peça se configura. 6 módulos com um simples encaixe permitem que cada utilizador a utilize consoante a sua necessidade e o espaço que ocupa e também a família em que se integra naquele momento. Esta estante pode então adquirir também outras funções. Pode ser um banco, pode ser uma mesa de apoio, pode até se transformar num estrado de cama. E isso é bem uma metáfora dos tempos que vivemos hoje e dos espaços que têm de ser reconfigurados para o conter. Desenhada no mesmo ano que esta estante assume particular relevância, uma proposta de Andrea Branzi. Vertical Home é sobretudo uma instalação e um projeto experimental. Projetada como uma estante com várias prateleiras, esta casa vertical ocupa toda a parede até ao limite do pé direito disponível. Branzi questiona-nos assim sobre a inevitabilidade de utilizarmos em extensão a área das várias divisórias e contrapõe como reflexão a utilização das paredes, construindo uma plataforma onde podem ter lugar as várias funções da casa, como dormir, descansar, estudar, comer. Esta inversão permitiria ter mais área livre para o lazer ou simplesmente para podermos vivenciar o vazio. A partir da década de 90, assistimos a uma preocupação crescente por parte dos designers, as grandes metrópoles e os problemas que são vividos nestes espaços, como a segurança ou a falta dela, a poluição atmosférica, a expansão e a explosão demográfica e, sobretudo, o aumento crescente da população sem abrigo ou nómada. Um dos projetos e um dos autores que tem vindo a refletir sobre este problema e a agir em conformidade com essas preocupações é Kozuki Tsumura, um designer japonês que em 1992, perante o aumento crescente da população sem abrigo na sua cidade, Tóquio, decide criar o projeto Final Home. Um projeto que tem na sua essência uma oferenda a quem vive na rua, a quem vive em solidão, em quem não tem qualquer abrigo,
Final Home é assim o primeiro ou o último abrigo. O abrigo mais simples que qualquer pessoa na rua pode ter, ou o único que ela pode ter: plástico e jornais. Agarra nestes dois materiais e vai repensar o próprio sistema da moda. A questão da reabilitação dos materiais e projeta pensando na maior parte da população. Um casaco e umas calças, feitos ambos em plástico, com 40 bolsas para serem preenchidas com aquilo que muitas vezes é a única coisa que estas pessoas sem abrigo têm: papel de jornal. E com isso criarem esse pequeno abrigo que lhes dá algum conforto e que lhes dá alguma ilusão de terem a sua habitação. Na peça Casaco Saco Cama de Castelbajac encontramos outra perspectiva de olhar sobre o mesmo problema. Este casaco, mais sofisticado, feito em nylon branco acolchoado, remete mais conceptualmente para esta relação do corpo e do abrigo, mas também da liberdade e da mobilidade individual que é viver em cidade. Esta peça evoca-nos ainda para a organicidade do casulo, como elemento que nos protege, que nos aquece e que nos isola. O ambiente doméstico é hoje um lugar simultaneamente privado e social, fixo, mas móvel, local, mas global. Com esta seleção de peças das coleções do Mood, procurei mostrar que o ambiente doméstico sempre foi uma preocupação do design. Mas, hoje em dia, mais do que nunca, dadas as alterações profundas no nosso cotidiano e a reformulação que estamos sujeitos a viver ao nível das nossas relações familiares, nas relações laborais e sociais, é necessária a ação consciente do design na procura de soluções mais integradas, mais inclusivas e verdadeiramente empáticas. Termino esta visita endereçando a todos um convite para partilharem connosco a forma como cada um soube e pôde recriar em confinamento a sua casa, tornando-a mais adaptativa e confortável. Convido assim a enviarem para o Mood imagens e vídeos que documentem esse processo de design que cada um, em sua casa, teve que fazer. Soluções que possam demonstrar reusos de objetos, novas formas de ocupar e de habitar o espaço. Após a necessária seleção, publicaremos nas nossas redes sociais o resultado desta partilha e procuraremos assim, em conjunto, continuar uma reflexão que cada um de nós já fez necessariamente em sua casa.